Semana de inovação, mais um bate-papo do nosso Pode Inovar. E eu tenho aqui a honra, né, de falar sobre um assunto que é extremamente importante. Um assunto que é para todos, que envolve uma necessidade geral. E por que não bater um papo sobre isso? E eu tenho a honra de receber aqui, é um mineiro. Goiano. Um goiano, já errei, mas mantém, é um goiano, né? Marcos, não é isso? Lamonier. Lamonier. Eu não. A questão de ser mineiro ou goiano, eu sempre falo, nós em Goiás não temos nem identidade de linguagem. A gente pegou tudo de Minas, inclusive o pão de queijo, então tá tudo certo. Estamos em casa, é vizinho. Você veio de Goiás. Isso. Goiânia. De Goiânia. Veio aqui especialmente para a feira. Na verdade, é a terceira vez que eu venho aqui em Ilhéus. A primeira vez foi a passeio, literalmente. As duas últimas vezes só a trabalho. Eu fico hospedado em frente à praia. Olho, acho lindo e saio para trabalhar. É um trabalho muito intenso que a gente está fazendo aqui desde o início, no final do mês passado, voltado à relação com energia. Esse é o ponto. Sim. A energia limpa. Aí o pessoal pensa logo, esse cara vende geração solar. Não, eu costumo falar que é 3G. É geração, gestão e gerenciamento. Isso faz toda a diferença no contexto que a gente vai entrar. Pronto. Você já trabalha com isso há quanto tempo? 2 anos e meio que a gente está com esse foco na questão de redução de custo e de atender uma demanda em que o mercado nunca deu atenção, que é as grandes contas, que é grupo de alta tensão. Que no caso a gente costuma falar que, de regra, empresas que têm contas de energia na unidade consumidora acima de 10 mil kWh mês. Sim. Por entender que esse mercado, o dia que eu ouvi dizer que só 7% da indústria tinha tinha energia solar, geração solar, a gente foi entender o porquê. A gente viu que o pedregulho da grande indústria era muito maior do que a geração. A compensação era só uma parte, ele estava preocupado mais com outras questões, que é instabilidade de rede, hora ponta, hora fora a multa de demanda, é um gargalo muito grande. A instabilidade de rede causa muita manutenção nos equipamentos. Então, quando a gente começou a fazer estudos de caso através da nossa empresa de controladoria, a gente começou a notar que eu teria que apresentar soluções compatíveis. Então, a solução que nós criamos, ela não foi inventada por nós inventamos uma forma de pegar uma solução que era feita para assistir um mínimo, né, eu costumo falar essa alusão, você faz uma refeição para 4 pessoas, não, você consegue fazer agora para 400, para 4 mil pessoas. É um conjunto de soluções, através do nosso engenheiro, o professor Mauro, que tem um grande histórico, 31 anos no Instituto Federal de Goiás. Sim, a gente conseguiu desenhar isso, validou, em Goiás já tem várias empresas sendo implantadas, e eu fui convidado pela RES, que é o Hub de Energia Sustentável, que trata o assunto aqui em Ilhéus, pela preocupação do que está hoje aqui, e me convidou para vir apresentar essa solução. Quando você fala 7% das empresas, você está falando apenas aqui da região de Ilhéus? Estou falando a nível de Brasil, indústria, uma pesquisa de 2021. Mas o que acontece? Quando nós começamos a entrar no assunto, tem uma frase que eu gosto de usar, que a cada enxadada é uma minhoca, você vai achando situações mais complexas. Nós fizemos vários estudos de caso no norte de Goiás, tem empresa que, por exemplo, que usa 7 geradores para funcionar, 3 geradores para complementar a carga. Então a nossa solução, ela abrange tudo isso. Quando eu venho para Ilhéus, que eu chego aqui tem uma questão muito específica da região. Nós temos aqui uma evolução muito grande, por exemplo, Porto Sul, mal chegou, você já tem uma expansão muito grande, várias construções, e você tem muita gente disputando a mesma estrutura de rede. Você fala da rede da transmissão. Sim, da companhia elétrica. Exatamente. Sim. E quando a gente entra nesse assunto da retransmissão, outro estudo que nós fizemos também, você leva a crer que nem sempre a culpa é da concessionária. Sim. Tem a meia culpa, mas a gente vê que essa concessionária é saco de pancada. Nós fizemos um exemplo lá em Goiás de 3 empresas que foram substituídas em pouco tempo, e de repente todas elas são incompetentes. A nível de Brasil, todas são? Não. Quando você vai mais a fundo, você percebe que todas elas fazem investimento, mas nós temos um atraso no Brasil de 15 anos de estruturação de rede de transmissão. E ao mesmo tempo eu tenho uma evolução na geração muito grande, que levou de 94 até o atual momento, de 60 gigawatts, tá, de produção de matriz energética a 200. Então você entende, a transmissão, ela não acompanhou o crescimento. Sim. Aí você fala, a geração, ela é um problema? Sim, ela é, porque ela precisa de transmissão. Nesse momento, a gente entra com a solução que a gente chama de carga complementar, tá?
além de toda a solução que a gente vem. O que é a carga complementar? É você poder fazer um empreendimento usando o mínimo de carga possível, tá? E complementando com geração e gerenciamento. Sim. Aí você atende só a grande indústria? Não. Ontem eu falei Essa pergunta que eu ia fazer. Na minha palestra aqui, desculpa, não estou deixando você me entrevistar, né? É um monólogo, né? Sim. Perdão. Não está sendo um diálogo, mas... Não, fique à vontade, tá tudo que eu estou muito à vontade com assunto. Nós fizemos uma palestra aqui ontem no evento, então eu abordei isso ontem no evento, que essa questão da energia solar, ela não é uma evolução conforme foi a questão das placas, né? As placas, eu costumo falar que ficou até um pouquinho prostituído, todo mundo brigando pelo mesmo cliente. Ela é uma revolução. Por quê? Ela abrange toda a cadeia de consumo. Mas ela usa placa. Não necessariamente, é isso que é interessante. Quando eu falo isso, que ela não usa placa, que eu posso devolver carga para a rede no período noturno, o pessoal fica assustado. E tecnicamente já provamos, já tem empresas fazendo isso lá fora. Hoje na África, por exemplo, o mercado todo é assim, porque a África tem um problema mais crônico de consumo individual, que é a questão de você precisar de aplicativo, por exemplo, para monitorar a hora que vai acabar a energia, e lá a maioria é pré-pago, então o controle é maior, a dor do consumidor lá é muito maior do que aqui. Aqui quando na sua casa, você fica o dia todo fora, você não nota que acaba a energia toda hora, que fica instável. Mas quando você vai para um home office, por exemplo, aí você tem a solução? Tem. Uma solução autônoma que, independente da matriz energética, ela pode vir pela rede, através de qualquer outra compensação, que você vai ter a segurança de não ficar sem energia e não ficar instável. Apenas a gestão e gerenciamento. A geração ela é importante, que ela traz a questão para a indústria. Sim. A geração ela dá mais estabilidade, mais autonomia. Então você vai ver que é uma sequência de situações que eu consigo atender desde o pequeno, a um escritório, a uma franquia, a grande indústria. Quando você fala consegue atender, seu João que tem uma conta de R$100, é interessante para ele? Depende da dor. Quando você fala em backup de bateria, o gargalo ainda é o custo da bateria, chegou a custar muito caro, hoje já é viável. A viabilidade de retorno financeiro, ela vai mais para quem é grupo de alta potência, tá? Um grupo de alta potência, por exemplo, uma empresa que tem um consumo muito alto, ela saiu daquela fatia de grupo B, ela não tem mais aquela conta padrão. Às 3 horas de hora ponta, que é a hora de pico, a hora que de 18 às 21 horas, por exemplo, essa hora a energia ela chega a custar 8, 9 vezes mais. Porque a ideia é de que ele desencorajar aquela empresa de não trabalhar naquele horário para não disputar carga com a região. Ou seja, não há um investimento e aí ele amplia isso para meio que deixar refém, fazer. Então, tem situações de estudo de caso. Você não pode falar, mas eu posso. Pode. Eu posso, eu assumo o processo depois. Tem situações de estudo de caso, por exemplo, que a conta da empresa ela é 70 mil em questão de hora fora ponta, que é a hora às 21 horas, e 98 mil de ponta. Quando eu coloco o sistema, eu consigo combater isso, porque eu coloco essa empresa para, na hora ponta, ela usar o backup que ela carregou durante o maior pico. Você entende onde vai a solução? Então o sistema ele chama Sistema Híbrido SH 4.0, onde eu gero instantaneamente e não dependo da rede. Se acabar a rede, eu estou tranquilo. Acabou o sol, né, eu vou para o backup de estabilidade, vou para a rede só em momentos de energia barata. Então faz toda essa transição de forma automática, essa parametrização. Vocês são queridos pela concessionária de energia? Sim, a gente é parceiro. Por quê? Eu faço eu estou dando uma solução que a concessionária não está dando conta. Sim. Eu estou dando uma solução que o governo ele tem problema para isso. Quando eu busco investimento, eu olho, ó, o governo de Goiás está investindo, o governo federal está investindo. Eles estão fazendo a parte deles, só que só vai apagar incêndio. 13,8 bilhões é o que a Coelba vai investir na Bahia até 2027, ok? 71 subestações junto com algumas reformas. Isso vai resolver? Não, o máximo que eu vou conseguir é apagar incêndio. De novo, eu tenho uma cidade aqui, uma região específica aqui, que é a Ilhéus, que a cidade tende a dobrar. Eu tenho um Porto Sul que vai trazer indústrias, alta tensão, e que vai trazer muita gente para morar aqui. O que significa isso? Mais gente disputando a carga. Então você tem toda essa gama de problema, e a gente entra com uma parceria de apresentar uma solução que é viável. É outro ponto. Viabilidade ela tem que ter, não só de retorno financeiro, mas viabilidade técnica. Sim. É isso que a gente apresenta. Essa solução, pensando no cenário de Ilhéus, uma cidade costeira, litorânea, e todo o desafio, né, do ambiente como é, né, de Ilhéus. Qual é a garantia de tempo, de uso, de manutenção?
Dois fatores, você tocou num assunto muito bacana, porque quando a gente fala de manutenção, de durabilidade, a bateria ela é surpreendente. E as placas? Entre a gente costuma dizer que a bateria ela tem um apelido de papagaio, vai durar toda a vida, de herança de pai para filho, porque a bateria ela tem 7.000 ciclos, o sistema ele não pega a carga da bateria toda. Vamos lá, só para você entender, 7.000 ciclos, bateria de lítio, contra 600 ciclos de bateria de chumbo-aço. Esse gerenciamento, ele permite que todas as vezes que for zerar a carga, ela vai, pelo menos, deixa 10% de carga. O ciclo, então, não está comprometido. E permite que dê 10 anos de garantia de fábrica e 15 anos, no mínimo, de duração. É equipamento de autonomia muito boa. O que justifica hoje eu usar? Por que eu não usaria esse sistema 3 anos atrás? Os equipamentos, eles eram altíssimos e não tinha tanta autonomia. Hoje eu tenho melhoria de eficiência no equipamento e redução de custo por questão de demanda. O Brasil começou a olhar para essa questão, mas, de novo, o mercado ele ainda olha mais pela questão residencial, o mercado lá fora, empresas que vieram da Europa. Aqui nós temos um gargalo maior para tratar. Nós temos que chegar na empresa e falar, você quer ser mais verde? Tira esse gerador e coloca o banco de bateria. Você quer ser mais verde? Coloca a geração solar. Então, a geração solar ela se torna uma parte importante do processo. Inclusive, essa solução que eu entrego é uma coisa que eu gosto muito de bater. Ela deixa a empresa dentro dos parâmetros da agenda ESG, que é um pilar importantíssimo, porque isso, eu tenho automação que ele substitui combustível fóssil, que é o caso do gerador, e dá a solução muito mais eficiente. Aí quando a gente fala de verde, é uma coisa que eu gosto de falar, cara, vamos Eu gosto de verde, eu sou palmeirense. Legal, eu também sou Goiás, tá? Nada contra o vilanovense, mas é verde também. Mas quando fala da questão do meio ambiente, a gente tem uma questão aí que politizaram isso. Eu posso muito bem ser produtivo, eu posso muito bem gerar fomento, injetar dinheiro no negócio, gerar riqueza, e posso ser amigo do verde. É isso que dá para fazer. E não precisa ser extremamente de um lado da ideologia do outro. Então, assim, hoje tá muito chato. Você chega em algumas empresas, a pessoa fala, nem fala de ESG para mim, meu irmão. É grana na veia, eu tô falando de zero carbono, descarbonização, é dinheiro dentro de dinheiro, é negócio dentro de outro negócio, entendeu? Então você vê que é uma questão mais no sentido de ignorância por não conhecer o assunto. Quando você chega em empresas que são mais atenadas, o pessoal já abre as portas. Deixa eu só fazer um ABS aqui. Sim. Eu não acho que é ignorância por não conhecer. É uma ignorância por não querer conhecer. Sim. Porque no mundo globalizado que estamos hoje, com a popularização da internet, internet de todos os lugares, a pessoa desconhecer um assunto, pelo menos naquele momento da pergunta, pode ser que ele não saiba. Mas ele não tem 10 minutos depois para dar uma verificada e conhecer pelo menos o básico. Então eu acho que desculpa. Não, exatamente. E o mundo tá verde, né? Eu vim pela Latam. Palmeiras fez isso também. O mundo pela Latam. Eu vim pela Latam, um copinho lá, achei mó gracinha. Até trouxe pra palestra. Copinho lá, biodegradável e tal. Aí você vê que isso é legal. Essa onda, eu sempre venho fazer parte dessa onda verde. Na verdade, não vamos ser hipócritas. Eu vendo tecnologia, mas uma tecnologia que conversa com o meio ambiente. Perfeito. Dá soluções. Aí é muito legal. Eu sempre comento que eu não poderia ter nascido em época melhor. Eu tenho uma solução hoje que ela tem viabilidade técnica, viabilidade de retorno financeiro e que ela conversa com o meio ambiente. Então, perfeito. É útil ou agradável. Exatamente. Sua rede social, como te encontrar? @Marcos Lamounier. A gente vai colocar na descrição embaixo. Isso, 2014, tá? Nós temos também o site www.4energy.com.br. Aí lá a gente coloca alguma situação sobre os assuntos, tem vídeos, tem a palestra, a gente vai colocar, e lá também tem explicando sobre a parceria, o que é a 4E Energy, o que é o Res Hub, que é esse guarda-chuva que tem essa preocupação de conectar o problema à solução. Porque o problema é se você jogar por debaixo do tapete, meu irmão. Agora, se de repente o Ayrton fala assim, Marcos, vem aqui que tem um problema aqui que de repente sua empresa atende. É porque ele jogou o problema em cima da mesa e viu que não há solução a curto prazo. Então isso é legal. A gente vem com uma solução inovadora de forma que dá para fazer receita, dá para gerar negócio, dá para gerar, e melhor do que tudo, relação custo-benefício. Né? Então, eu queria continuar batendo esse papo mais, né? Mas eu tenho agora mais um conteúdo. Entendo. Mas foi bom. Eu agradeço muito e é um assunto complexo, a gente tenta resumir, mas o meu desafio no processo é deixar esse assunto mais simples. Perfeito. Mas estamos aprendendo. Se você tivesse mais tempo, a gente continuaria esse papo agora. À disposição, sempre. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Vamos isso aí. Tchau, Amém. tchau. Até o próximo conteúdo.